Imagine você de pé, encostado num portal de pedra, na cidadezinha de Caná, na Galileia. É um banquete de núpcias e já vai pelo 7º dia. O cheiro de azeite quente, de pão sem fermento, de cordeiro assado ainda paira no pátio interno. Mas tem uma coisa errada no ar. As mulheres na cozinha se entreolham. Os servos sussurram. O vinho está acabando. E na cultura daquele povo, naquele lugar, naquela época, ficar sem vinho num casamento não era só constrangimento. Era vergonha pública. Era dívida social que a família ia carregar por anos. Imagine o pai do noivo olhando para os jarros vazios. Imagine a mãe da noiva tentando segurar o choro. E imagina, no canto do pátio, uma mulher chamada Maria andando rápido em direção a um homem encostado contra a parede. Esse homem é o filho dela. E ela vai dizer para ele 5 palavras curtas, em aramaico, que vão começar tudo. Eles não têm mais vinho. E o que esse filho responde é a frase mais estranha do começo do Evangelho de João. Ele olha para a mãe e diz em grego, no texto que João vai registrar décadas depois: Mulher, o que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Você lê isso e parece grosseria, parece distância. Só que João escolheu cada palavra. E uma dessas palavras é uma chave, uma palavra que vai voltar 7 vezes ao longo do Evangelho inteiro, sempre em pontos críticos, sempre prendendo o tempo. Essa palavra é hora. E ela não é o que você pensa que é. João não escolheu 7 sinais por gosto. Ele os contou para chegar a 1 hora. E é aqui que a história fica mais densa do que parece. Porque a maioria de quem leu João leu como sequência de milagres, água em vinho, paralítico que anda, cego que enxerga, Lázaro que volta. Episódios bonitos, conhecidos, quase decorados. Só que João não está fazendo álbum de fotos. João está desenhando uma planta baixa. Os sinais não são milagres soltos, são o relógio. E o relógio está marcando algo específico, algo que João só vai dizer no fim. Algo que reorganiza completamente o que você pensava saber sobre esse evangelho. Segura esse detalhe porque ele vai voltar. Se você chegou até aqui, é parte disso. Deixa um comentário com a parte que te pegou. Pode ser uma palavra, pode ser uma pergunta, pode ser só "tô aqui". Compartilha esse vídeo com alguém da sua igreja, do seu grupo, da sua casa, que está relendo João nesses dias. Se inscreve no Raízes Bíblicas para não perder o próximo. Que Deus te abençoe na sua caminhada essa semana. Para você sentir o peso do que vem agora, precisa entender uma coisa sobre quando esse evangelho foi escrito. Imagine um pergaminho viajando entre casas em Éfeso, lido em voz alta por um leitor que conhecia a comunidade pelo nome. Final do 1º século. Cerca do ano 90. Mais de 60 anos depois da morte de Jesus. A geração das testemunhas oculares está morrendo. E a comunidade joanina está em crise. Os cristãos, judeus dessa comunidade, tinham acabado de ser expulsos das sinagogas. Existe um documento dessa época, chamado Birkat HaMinim, que é uma bênção introduzida nas orações sinagogais para identificar e expulsar os seguidores de Jesus. Foi nesse contexto, entre 85 e 90 depois de Cristo, que João sentou para escrever. E ele estava escrevendo para uma comunidade que precisava saber, com clareza arquitetônica, quem era esse Jesus que custou tudo a eles. Raymond Brown documenta essa fase em The Community of the Beloved Disciple. Andreas Köstenberger expande em A Theology of John's Gospel. O contexto é pastoral, é polêmico, é teológico, não é álbum de memórias. E João escreve para quem já leu os outros.
Os sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas, já estavam circulando havia décadas. João assume isso. Por isso ele não conta a natividade, não conta o batismo, não conta a tentação no deserto, não conta a instituição da ceia. Tudo isso a comunidade já sabia. João vai complementar, vai aprofundar, vai amarrar o que os outros deixaram solto. Ele escreve, como diz o estudioso C. K. Barrett, como um pintor que pinta por cima de um fresco já existente, deixando partes intactas e refazendo outras com profundidade nova. E aí vem a pergunta editorial. O que João escolheu contar? O que ele escolheu omitir? Sem natividade, sem batismo, sem tentação, sem ceia instituída no aposento alto. Mas tem Caná, tem Lázaro, tem o lava-pés, tem 3 Páscoas inteiras marcadas no Evangelho. Tem discursos longos de Jesus que os sinóticos não registram. Tem o Logos no prólogo. Por que essas escolhas? Porque cada inclusão e cada omissão estão a serviço de uma estrutura. E a chave dessa estrutura é uma palavra. Mas eu ainda não vou te dar essa palavra inteira. Ainda não. Repara numa coisa. As 3 Páscoas marcam o Evangelho. Páscoa em João 2, Páscoa em João 6, Páscoa em João 12. E cada uma carrega peso teológico crescente. A primeira é a do destruir esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. A segunda é a do eu sou o pão da vida. A terceira é a paixão. João não escolheu Páscoa por acaso. Ele escolheu o calendário litúrgico judaico como esqueleto do Evangelho. E a Páscoa, no século I, não era só feriado, era reatualização, né? Você precisa entender o que a Páscoa significava para o leitor judeu de João. A Mishnah, no tratado Pesahim, descreve a liturgia. Joséfos, em Antiguidades Judaicas, livro 17, capítulo 213, registra que durante a Páscoa em Jerusalém, a população podia chegar a 2,5 milhões de pessoas. Imagina isso. Cada família matando um cordeiro, o sangue espargido nas ombreiras das portas, em referência ao primeiro êxodo, o cordeiro assado inteiro, comido em pé, com pão sem fermento, o salmo do Halel, cantado em coro. A Páscoa não era memória, era reentrada. Era a comunidade dizendo, eu também saí do Egito naquela noite. E aí, com essa carga toda no ar, você lê os capítulos 1 e 2 de João e percebe outra coisa. Os primeiros capítulos do Evangelho estão organizados em 7 dias narrativos. Olha a sequência. João Batista testifica. No outro dia, vê Jesus. No outro dia, 2 discípulos seguem. No outro dia, Jesus chama Filipe. E aí o texto diz, 3 dias depois, houve um casamento em Caná. Conta os dias. 7. João começou o Evangelho com no princípio era o Verbo, em paralelo direto com Gênesis 1, e organizou os primeiros 7 dias em paralelo com a semana da criação. O sinal de Caná acontece no 3º dia da semana inaugural. A referência cruza com Gênesis 2, 3 e com Marcos 16, 2, ressurreição. Isso não é coincidência editorial. Isso é arquitetura. Então por que Caná é o primeiro sinal? Por que vinho de casamento e não algo mais espetacular, mais teológico, mais grandioso? Você está esperando uma cura grandiosa, uma ressurreição de cara, um julgamento sobre o templo, e João abre com vinho num casamento de aldeia. Por quê? Volta comigo para essa pergunta. Mulher, o que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Essa palavra, em grego, é hora. E em PT, a gente lê hora como momento, como horário no relógio. Só que o grego de João é categoria teológica.
Aqui presta atenção na palavra que ele escolhe. Hora não é qualquer momento. É o ponto fixo da história em direção ao qual tudo converge. É como se Jesus dissesse: tem um momento marcado pelo Pai desde antes da fundação do mundo, e tudo o que eu faço aqui aponta para esse momento. Esse momento ainda não chegou. Quando chegar, você vai saber. O lexicógrafo Bauer, Dunker, Arndt, Gingrich, no BDAG, classifica esse uso de hora em João como destinado momento de cumprimento revelatório. C. K. Barrett, no comentário clássico de 1955, mostra que essa palavra estrutura o Evangelho inteiro. E ela aparece em momentos críticos, sempre prendendo o tempo. Em João 2, 4. Minha hora ainda não chegou. Em João 7, 30. Ainda não tinha chegado a sua hora. Em João 8, 20. Ainda não tinha chegado a sua hora. 4 vezes a frase aparece como ainda não. E aí, 3 vezes ela inverte. Em João 12, 23, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em João 12, 27. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim, para esta hora. E em João 17, 1. Pai, chegou a hora, glorifica a teu Filho. Conta. 7 vezes. 4 ainda não. 3 chegou. João monta o ritmo. João prende o relógio até a hora bater. E quando a hora chega, ela carrega outra palavra. Em João 13, 1, no começo da última noite, o texto diz: tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão até o fim, em grego, é eis telos. Telos. E telos não é fim cronológico. Telos é alvo, é finalidade cumprida. É o ponto para onde tudo estava indo desde o início. Em PT, a gente traduz como até o fim, e parece que Jesus amou até o último dia da vida. Só que o original é telos, e telos significa até o cumprimento, até a finalidade, até o ponto para onde a hora estava marcada desde Caná. E quando você vê isso, João 13, muda completamente. Jesus não está apenas se despedindo, está chegando ao alvo, está cumprindo o que o Pai marcou. E aí vem a pergunta arquitetônica: por que 7 sinais? Por que não 5, não 12, não 23? 7 não é número decorativo na tradição judaica. 7 é número de cumprimento. 7 dias da criação em Gênesis 1, 7 festas no calendário levítico, 7 vezes o sangue espargido no Yom Kippur, 7 bênçãos do casamento judaico. 7 é o número do que está completo. Quando João escolhe 7 sinais, ele não está contando milagres aleatórios. Ele está dizendo: isso aqui forma uma estrutura completa. Isso aqui chega a um ponto. Uma leitura rasa diria que João contou os milagres que ele lembrava, mas João declara explicitamente que selecionou. No final do Evangelho, em João 20, 30 e 31, o texto diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João escolheu, João selecionou, João montou. E ele te diz isso na cara, em texto explícito. Repara no que ele não diz. Ele não diz: estes são todos os milagres. Ele diz: estes foram escolhidos para um propósito. E o propósito é a pista que reorganiza o Evangelho inteiro. Os sinais não estão alinhados por ordem cronológica simples, estão alinhados por intensidade da revelação. Cada um antecipa um aspecto da hora. Cada um é peça de uma arquitetura que só fecha no Calvário. Só que eu ainda não te dei o pattern. Vou te dar agora, sinal por sinal,
e você vai ver a estrutura aparecendo. Sinal número 1. Caná, vinho de casamento. Ele transforma a água da purificação ritual judaica em vinho do banquete messiânico. O profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 6, descreveu o cumprimento messiânico exatamente como banquete. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará a todos os povos um banquete de vinho choro, vinho velho clarificado. João abre o livro dos sinais com uma cena que ecoa Isaías. O leitor judeu sabia. Vinho que sobreabunda no casamento aponta para banquete messiânico. E qual é o banquete messiânico cumprido? É a ceia. É a Páscoa final. É a hora. Sinal 1 já aponta para a cruz. João não escolheu 7 sinais por gosto. Ele os contou para chegar a uma hora. Sinal número 2. Filho do oficial real. Cafarnaum. Jesus está em Caná, de novo, segundo sinal feito na Galileia. Um oficial chega pedindo cura para o filho que está morrendo a uns 30 quilômetros dali. Jesus diz: vai, teu filho vive. E o filho vive na exata hora em que Jesus falou. Repara, a palavra de Jesus tem poder mesmo onde ele não está fisicamente. Esse sinal antecipa a igreja inteira. Antecipa o tempo em que Jesus vai voltar para o Pai e o Espírito vai operar onde a presença visual não está. Cada vez que você ora hoje, você vive desse sinal. A palavra atravessa a distância. Sinal 2 aponta para a hora de Jesus partir. Sinal número 3. Paralítico de Betesda, Jerusalém. Um homem doente havia 38 anos. Jesus o cura. Sábado. E aí João registra um detalhe que muda tudo. João 5:18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois não somente violava o sábado, mas também se chamava igual a Deus. Esse é o primeiro versículo do Evangelho em que a oposição articula explicitamente o desejo de matar Jesus. A hora começa a se aproximar. A roda começa a girar. Sinal 3 é onde a paixão começa a tomar forma narrativa. Sinal número 4. Multiplicação dos pães. Tiberíades. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes. 12 cestos de sobra. E João, diferente dos outros evangelistas, marca a Páscoa nesse sinal. João 6:4. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Ele faz isso de propósito, porque a multiplicação dos pães é o novo êxodo. É o maná no deserto cumprido em pessoa. O povo entende, mas entende errado. Quer fazer Jesus rei pela razão errada. Quer um rei que dá pão. Jesus se retira sozinho para a montanha. Sinal 4 antecipa o paradoxo da hora. A multidão vai pedir pão, mas só vai receber o pão da vida na cruz. João não escolheu 7 sinais por gosto. Ele os contou para chegar a uma hora. Sinal número 5. Caminhar sobre as águas. Mar da Galileia. Noite, tempestade. Os discípulos remando contra o vento. Jesus vem caminhando sobre o mar. E quando ele entra no barco, eles já estavam onde queriam chegar. Esse sinal ecoa Êxodo 14. Mar Vermelho. O domínio sobre o caos das águas é prerrogativa divina no Antigo Testamento. Salmo 77:19. A tua vereda foi pelo mar, e os teus caminhos pelas grandes águas. Quando Jesus caminha sobre o mar, ele assume a função do êxodo. E a frase que ele diz aos discípulos no meio da tempestade, em grego, é ego eimi, eu sou. Mesma fórmula da sarça ardente em Êxodo 3:14. Sinal 5 é teofania. Sinal número 6, cego de nascença. Jerusalém, festa dos tabernáculos. E aqui João monta uma das ironias mais bonitas do Evangelho. O cego
que enxerga, e os fariseus, que permanecem cegos. O capítulo 9 inteiro é um teatro reverso. Cada vez que o cego vê mais, os fariseus veem menos. E no fim, Jesus encontra o homem que ele curou e diz: para juízo vim eu a este mundo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Sinal 6 é luz como categoria, não apenas vista. Antecipa o Calvário, onde a luz do mundo vai parecer extinta, só que é exatamente onde ela vai brilhar mais. E aí, presta atenção numa coisa importante. Cada sinal até aqui resolve um problema. O paralítico anda, o cego enxerga, os famintos comem. Só que tem um detalhe que escapa quando você lê depressa. O paralítico curado vai envelhecer e morrer. O cego curado vai morrer. Os famintos do dia seguinte vão ter fome de novo. Cada sinal é insuficiente sozinho. Cada sinal precisa de algo maior para ser definitivo. E João sabe disso. João deixa a insuficiência aparecer. Sinal número 7 numerado. Lázaro, Betânia. Jesus chega 4 dias depois da morte. O corpo já está cheirando. Marta protesta. Maria chora. Jesus chora. E aí Jesus diz em voz alta: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai, vivo, ainda enrolado nas faixas mortuárias. Esse é o clímax dos sinais numerados. A vitória sobre a morte é demonstrada antes da hora chegar. Só que, e aqui está o detalhe que fecha o pattern, Lázaro vai morrer de novo. A Bíblia não conta, mas a tradição da igreja primitiva afirma que Lázaro morreu anos depois, e dessa vez ficou. Sinal 7 é demonstração, é prova, é antecipação. Mas não é o cumprimento final. A hora ainda não tinha chegado, e é nesse ponto que o pattern fica visível. Os 7 sinais são a cronologia da hora. Vou repetir, porque essa é a chave que reorganiza o Evangelho inteiro. Os 7 sinais são a cronologia da hora. Cada um marca um cume, e os cumes estão alinhados em direção a uma montanha, que João ainda não chamou de sinal. 7 sinais visíveis, e uma chave invisível por trás. João não escolheu 7 sinais por gosto. Ele os contou para chegar a uma hora. Por que Lázaro não é o cumprimento final? Porque Lázaro voltou a viver, mas voltou para um corpo que ainda morre. João distingue 2 coisas que em PT a gente confunde. Tem ressuscitar, voltar a viver no mesmo corpo mortal. E tem ressurreição, vida nova, que não morre mais. Lázaro foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado em ressurreição. Os 2 usam a mesma palavra grega, só que João organiza o Evangelho de modo que você entenda a diferença pelo contexto. Lázaro sai da tumba, ainda enrolado. Jesus sai da tumba e deixa as faixas dobradas. E aí vem a palavra que fecha a arquitetura inteira. João 19, 30. Jesus na cruz. Sangue, vinagre, soldados. E ele diz uma palavra, uma, em grego, tetelestai. Em PT a gente traduz como está consumado. Só que é uma palavra que merece ser lida com lupa. Tetelestai é verbo perfeito passivo. Verbo perfeito em grego significa ação completada, cujos efeitos permanecem. Não é acabou, é está completo. E o estado de completude permanece para sempre. E essa palavra não era apenas teológica, era a palavra do comércio. O alemão Adolf Deismann, no clássico Light from the Ancient East, estudou os papiros gregos egípcios do primeiro século e mostrou que tetelestai aparecia escrito em recibos comerciais. Quando uma dívida era completamente quitada, o credor escrevia tetelestai sobre o documento. Significava pago integralmente, dívida liquidada, contrato encerrado. Imagina o impacto. Quando Jesus na cruz diz tetelestai, ele está dizendo:
A dívida foi paga integralmente para sempre. O contrato está selado. E é aqui que você vê. A cruz é o sétimo sinal teológico. É o sinal que João não numera, porque ele é a chave que dá sentido a todos os outros. 7 sinais visíveis numerados e um oitavo evento, não numerado, mas estruturalmente o sétimo na contagem teológica, que cumpre todos. Andreas Köstenberger, em A Theology of John's Gospel and Letters, formula essa leitura como The Theological Seventh Sign, o sétimo sinal teológico. C. K. Barrett, no comentário de 1955, antecipa essa estrutura mostrando que toda a função literária da palavra hora aponta para a cruz como ponto de cumprimento. Não é leitura inventada, é leitura que a melhor exegese acadêmica do quarto evangelho documenta há 70 anos. E a tipologia fecha. Olha o que João está fazendo na estrutura final. 3 Páscoas marcadas no Evangelho. A terceira é a paixão. E João, diferente dos sinóticos, sincroniza a morte de Jesus com o exato momento em que os cordeiros pascais estavam sendo mortos no templo. João 19, 14. Era o dia da preparação da Páscoa, cerca da hora sexta. A hora sexta era exatamente quando os sacerdotes começavam a matar os cordeiros. E João 19, 36 cita Êxodo 12, 46. Nenhum osso lhe será quebrado. É a regra do cordeiro pascal. Jesus é o cordeiro. João Batista já tinha dito isso em João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A arquitetura inteira do Evangelho converge. Sinais antecipando, hora se aproximando, Cordeiro Pascal na cruz, dizendo, Tetelestai. Então o que isso tem a ver com você hoje, numa segunda-feira, às 7 da manhã, com café na mão e Bíblia aberta? Tem tudo. Porque agora, quando você reler o Evangelho de João, você não vai mais ler como sequência de milagres bonitos. Você vai ler como cordilheira que sobe. Cada vez que aparecer a palavra hora, ela vai te puxar para a cruz. Cada vez que você ler um sinal, vai sentir a insuficiência dele e a antecipação que ele faz da hora. Cada vez que você chegar em João 19, 30 e ler está consumado, vai ouvir um eco do hebraico nas suas costas e do grego comercial. Dívida paga, contrato encerrado, telos cumprido. Tim Keller costumava dizer que a melhor leitura cristã da Escritura é aquela que muda a oração, porque transforma como você se aproxima de Deus. Esse é o tipo de leitura que muda a oração. Você passa a orar sabendo que não está pedindo a um Deus distante. Está orando ao Cordeiro que pagou Tetelestai. Está orando dentro da hora cumprida. E aqui vem a metáfora que fecha tudo. Imagina uma cordilheira. 7 cumes alinhados, um depois do outro, subindo. Você sobe o primeiro cume e vê o segundo lá no horizonte. Sobe o segundo, vê o terceiro. Cada cume é uma vista nova, mas cada cume também esconde o próximo. Você sente que está chegando, só que o caminho ainda continua. E aí, quando você sobe o 7º cume, sentando exausto na pedra do alto, olhando para frente é que você vê. Tem uma montanha mais alta atrás. Uma montanha que não estava na lista dos cumes, porque ela é a chave de leitura da cordilheira inteira. Os 7 cumes não eram destino, eram o caminho que te levava ao pico. Você precisava subir os 7 para finalmente enxergar a montanha. João escreve do alto do pico. João já viu o Calvário. Os 7 sinais são os cumes que ele te leva a escalar para que, quando você chegar no último, você levante os olhos e veja o Calvário inteiro pela primeira vez.
E a sensação não é, ah, era isso. A sensação é tudo o que eu vi no caminho fazia parte disso. A cordilheira inteira agora respira. Cada cume agora ilumina o pico. Cada sinal agora aponta para a cruz com clareza nova. E você entende por que João escolheu 7. 7 é o número de cumprimento. E a cordilheira chega ao cumprimento. E o cumprimento se chama Tetelestai. Minha proposta. Essa semana, abre o Evangelho de João, do começo ao fim. Não precisa ler tudo de uma vez. Pode dividir em blocos, mas faz uma coisa específica. Cada vez que aparecer a palavra hora, em João 2, em João 4, em João 7, em João 8, em João 12, em João 13, em João 17, marca, pensa. Como esse texto antecipa a cruz? Como esse sinal aponta para a hora? Volta aqui e me conta o que viu que antes passava reto. Se inscreve. Compartilha. Deus é bom e a palavra dele é viva. E o que parecia contradição, olhado de perto, é a própria forma da verdade.